pediria que começasse as nossas atividades com a sua comunicação, a doutora Analice Teixeira. Obrigada. Queria agradecer o convite e parabenizar, antes de mais nada, o Inverna, né, por esses 23 anos de luta, né, de formação do jornal, e comunicar o seguinte, quer dizer, na verdade, a gente começou a fazer um estudo, esses estudos, que ainda são preliminares, a gente precisa ainda estudar muito mais, avançar muito mais na profundidade do tema, mas o que eu vou colocar são dados de estudos e muito da minha vivência, né, enquanto profissional de saúde também. Então, só lembrar, antes de mais nada, é importante a gente relembrar que a gente vive num sistema capitalista e que a formação do sistema de saúde, e aí eu vou ter que falar não só do sistema público de saúde. A gente, para entender a realidade hoje do sistema público de saúde, a gente tem que entender toda a formação do sistema de saúde no Brasil, que não muito diferente dos demais países, né? A gente, na verdade, o sistema de saúde no Brasil, ele começa a ser formado no século XIX. Até o século XIX, a gente ainda tinha a escravidão no Brasil. Os escravos não tinham direito a absolutamente nada, eles usavam muitos chazinhos e etc. Quem tinha acesso, né, ao serviço médico eram somente, né, a classe mais abastada, uma vez que eram médicos que atendiam, né, em consultas particulares. E, além disso, e aí no final, já na segunda metade do século XIX, começam a se formar as associações de caridade, né, atendendo as pessoas mais pobres, né, que não tinham recurso para ficar pagando o médico. No século XIX, isso começa a se formar, né? E aí é importante a gente lembrar que já no governo do Getúlio se formam os institutos de aposentadoria e pensão, que são os IAPs, que era IAPTEC, IAPC e tal. E esses institutos, no início, eles tinham meramente a questão de assistência, aposentadoria e pensão. Era pagamento, né, de proventos. E como muitas vezes o trabalhador acabava tirando licença porque estava doente, esses institutos foram obrigados a começar a olhar também para a assistência médica. Então, eles passaram a ter serviço médico para atender. O Ministério da Saúde, que é formado no século XX, ele faz muito mais controle de endemias, né, no sentido. Foi a revolta da vacina que redundou numa formação justamente em que você intervém com ações de saúde para combater a febre amarela e tal, e outras endemias muito comuns na época. Já no governo de Getúlio, eu vou ter que pular uma opção de coisa, porque senão a gente não consegue detalhar melhor a última parte da exposição. No governo de Getúlio, a gente sabe que há uma entrada maciça de capital estrangeiro no Brasil, e é interessante que já em 62, a indústria farmacêutica nacional já denuncia a intervenção da indústria farmacêutica internacional, os grandes monopólios, né, na formação da indústria farmacêutica no Brasil, da seção de medicamentos. Quer dizer, o que o Brasil perdia de recursos, né, exportando capital era muito grande, né, as multinacionais explorando. E já nessa época, isso na década de 60 já, você tem uma grande formação já de atendimento médico, muito mais hospital. E você tem uma ampliação muito grande disso, né, da assistência médica em hospitais. E se cuida muito pouco da assistência básica. Em dezembro de 63, já no governo João Goulart, é importante a gente lembrar
que a proposta da terceira Conferência de Saúde é de incorporar, né, os municípios em formação da rede básica de saúde, né, que era essencial, porque até aquele momento se incentivava muito a construção de hospitais, quer dizer, o atendimento médico basicamente era um hospital. E na década de 60, em 1963, a conferência aponta que é necessário você ampliar a rede básica de saúde, né, descentralizando o atendimento à população. E a proposta é de construir, na verdade, uma rede. Você tem o acesso pela atenção básica e você construiria, quer dizer, o hospital teria seu lugar, mas não seria a porta de entrada da população para atendimento à saúde. Em 63, é bom lembrar que a gente tinha 3.677 municípios, 2.100 municípios não tinham atendimento de espécie alguma, ou seja, mais da metade dos municípios do Brasil não tinham nenhum posto, sequer um posto de saúde. O João Goulart, já nessa época, ele encara uma intensa polêmica entre o interesse nacional e do capital estrangeiro na indústria farmacêutica. João Goulart propõe uma diminuição na transferência de lucros, né, dessas empresas e investiga o superfaturamento das matérias-primas. Isso levou que ele sofresse uma grande pressão. A USAID propõe para ele que ele passe, inclusive, a importar, um pouquinho antes, os Estados Unidos tinham feito uma pressão no sentido do Brasil, ele disse que doaria o DDT, né, que é um inseticida que se usava, né, para combater mosquito. E a malária, né, que nós tínhamos muita malária, mas depois da época da ditadura aumentou muito, né, é bom frisar isso, mas a gente tinha um controle da malária aqui no Brasil. Então, eles propõem a importação do DDT no sentido de estar combatendo mosquito. O que não era o melhor, porque o tipo de controle que a gente tinha na Amazônia era melhor, na verdade, controlava, e o DDT não aumentou esse controle. Mas o Brasil acabou aceitando a doação, né? Só que a doação junto você tinha que comprar os equipamentos, a doação do DDT, mas você tinha que comprar equipamentos para poder estar usando o DDT. Isso gerou um custo muito alto. Depois de um certo tempo, quando o Brasil começa a questionar, né, essa remessa de lucros, eles ameaçam tirar a doação de DDT. Só que o Brasil já estava totalmente dependente, né, ele tinha abandonado o controle antigo e estava totalmente dependente do controle da malária pelo DDT. E isso leva com que eles façam a represália. Eles tiram, né, o DDT, diz que não tinha um recurso mais para manter, o que é uma prática comum da USAID, de fazer isso, fizeram isso agora mesmo com o programa de AIDS no Brasil. Eles tiram o recurso, né, porque diz que não tem como mais manter. Mas, na verdade, quando o problema não era esse, o problema é que eles queriam tirar, no sentido de fazer uma pressão para o Brasil recuar da sua proposta de controle de remessa de lucros para as grandes indústrias farmacêuticas. E o que ocorre é que o João Goulart não aceita isso, eles tiram o recurso, mas tem um contrato depois que é feito, quando a ditadura militar começa em 64, logo em seguida o ministro da Saúde assina o contrato, né, aceitando as diretivas propostas pela USAID. Bem, a partir da criação, na ditadura militar, a assistência, até 64, a assistência médica era feita basicamente pela rede própria, né, dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. E a partir da ditadura militar, após 64, é criado o INPS, né, que passa a contratar mão de obra terceirizada, ou seja, ele faz convênio, né, ele passa a fazer convênios. Então, vocês observam que, tirando a capital, né,
antiga capital, né, que era aqui o Rio de Janeiro, que grande parte era rede própria, né, era atendido pela rede própria. Você saindo daqui do estado, você chega já na Baixada Fluminense, grande parte é terceirizado. Até o surgimento do SUS, a Baixada Fluminense toda, você não tinha laboratório próprio, você não tinha exames realizados pela rede própria, era tudo terceirizado. O INAMPS pagava, né, toda essa execução de exames e internação, né? Você tinha os hospitais, né, e clínicas particulares conveniadas com o INAMPS, que eram sustentados por ele. E já na época da ditadura, começa a existir a medicina de grupo, que são empresas que essas empresas passam a ser contratados pelas fábricas, né? Indústrias contratam essas medicinas de grupo para prestar assistência médica aos seus trabalhadores. Sendo que essa assistência era mais a assistência básica, era ambulatorial. Quando precisava internar, quem fazia era o próprio INAMPS, né? Também terceirizado, né? É bom lembrar isso. Esse tipo de convênio, de 1977, em 1977, 4.699 convênios desse tipo já existiam, atendendo 1.800.000 segurados. Os casos mais complexos iam para o INAMPS, né? É importante a gente lembrar que o INAMPS ele só atendia, né, o pessoal que tinha direito, era segurado do INSS, né, na época o INPS. Quem não tinha nenhum acesso a esse serviço, não tinha direito ao INPS, ele não teria direito à assistência médica nesses locais. Então, eles eram atendidos por alguns postos de saúde, mantidos pelo Estado ou pelas prefeituras, em que eram extremamente limitadas. Basicamente, esses postos de saúde faziam vacinação e controlavam doenças como a tuberculose, a hanseníase e tal. Meningite, né? Então, era muito restrito. Hospitais que atendessem isso também eram muito poucos, né? Tínhamos hospitais de emergência, mas o acompanhamento, né, o tratamento continuado das pessoas era muito limitado. Eles não tinham direito a exames, né, a menos quando estavam internados em alguns hospitais, tipo Getúlio Vargas, né, que eram hospitais municipais ou estaduais. O que acontece, né, quando, em 88, com a nova Constituição, em que você cria o Sistema Único de Saúde, ou seja, você propõe que a saúde é um direito universal a todos, e garantindo o acesso a toda a população, a todos os serviços de saúde, isso é colocado na Constituição de 88. Mas nessa Constituição de 88, também é colocado que a saúde é livre à iniciativa privada. E aí a gente trava dentro desse país, e continua travando, uma das maiores batalhas, né, no sentido de garantir a saúde real e digna, né, para toda a população. Quando é criada a Lei Orgânica de Saúde, esta Lei Orgânica de Saúde garantia que uma parte do recurso do INSS passaria para a saúde. Essa era a garantia, era cerca de 30% desse recurso iriam para a saúde. Isso foi uma batalha muito grande, porque o setor privado temia que, ao você ampliar um sistema único público de saúde, você estaria dando acesso a várias pessoas que sairiam da rede privada. As empresas de medicina de grupo, criadas pela ditadura militar, com respaldo de toda a ditadura militar, elas morreriam. Os planos de saúde que começam a surgir na década de 60 e crescem muito na década de 70, eles também perderiam, né, porque você passaria a ter
um sistema único de saúde que atenderia essa população e, portanto, não interessava, né, não interessaria ter esses planos de saúde. E isso foi uma batalha muito grande. Até na própria Constituição, o artigo que garante livre iniciativa à saúde é um artigo que foi muita batalha dentro. O denominado Centrão, na época, fez uma pressão muito grande. Então, veja bem, este tipo de luta se perpetua até hoje e cada vez mais feroz. A ditadura militar garantiu que as medicinas de grupo tivessem desconto, é o que a gente chama de renúncia fiscal. Isso persiste até hoje. Já houve algumas tentativas, mas, no entanto, o Congresso garante que se mantenha esta situação. Qualquer cidadão que tenha um plano de saúde tem direito a descontar no imposto de renda. Ele desconta, até hoje, né, você desconta seu plano de saúde no imposto de renda. Isso é uma renúncia fiscal. Para vocês terem ideia, em 2011, foram 15.807 bilhões, o que equivale a 22,5% de todo o gasto federal em saúde hoje. Além disso, as empresas passaram, né, a indústria passaram a contratar planos de saúde para os seus trabalhadores. E a empresa tem direito a descontar isto, não só do imposto de renda, mas ela desconta INSS, ela tem um abatimento do pagamento de INSS em função disso, e do FGTS. Então, isso é muito recurso. Então, se cria um impasse hoje, se criou um impasse que persiste até hoje, que é a diminuição de entrada de recursos para o SUS. Além disso, os planos de saúde, eles não cobrem 100%. Né? É uma briga até hoje a criação da Agência Nacional de Saúde, né, que regulamenta o plano, conseguiu dar uma segurada nisso, mas nem tanto. Porque quando você tem coisas extremamente complicadas, complexas de atendimento, este paciente acaba indo para o SUS, e muito bem atendido. Câncer, né, dependendo do câncer, quantas pessoas hoje têm plano de saúde, mas são atendidas dentro do Sistema Único de Saúde? É o INCA, né, os grandes institutos que são SUS, né, são setores públicos. Por outro lado, quer dizer, a gente observa hoje também muitos servidores públicos, e é uma perda de recursos. O que hoje o Ministério da Saúde desconta para pagamento de plano de saúde, gasta, né, para plano de saúde para servidor, isso significa 5% do total do orçamento do Ministério da Saúde. Isso é muito, muito recurso perdido. Por outro lado, é importante a gente verificar outra questão que está sendo muito denunciada hoje, inclusive tem um médico venezuelano que denuncia isso muito, ele é de uma universidade venezuelana. E ele demonstra isso está sendo cada vez mais levantado, que é o fato, porque isso é capitalismo. Se eu estou falando só da medicina de grupo, existe toda uma ligação com a indústria farmacêutica e com a indústria de equipamentos. Hoje, a indústria de equipamentos médicos e a indústria farmacêutica, no mundo inteiro, é a segunda indústria que mais lucra no mundo. É muito lucro. O que ocorre? Da década de 60 para cá, houve um grande investimento da indústria farmacêutica. Falei aqui sobre o que aconteceu na época, né, do João Goulart, que ele tenta barrar um pouco a indústria farmacêutica. Na época, inclusive, tinha um sanitarista e tinha o Dr. Mário Vitor de Assis Pacheco, que ele tem livros que ele deixou escritos,
denunciando toda a situação da indústria de base. Na época do João Goulart, ainda se tentou, no Brasil, desenvolver o que a gente chama de indústria de base, ou seja, o sal, né? O sal que produz o medicamento. E isso foi boicotado, né? Foi a SEMI, a Central de Medicamentos, né? Os mais antigos devem lembrar, era uma central que visava justamente essa produção. Só que ela foi sendo distorcida até que a ditadura militar deu os golpes de misericórdia nela. Destruiu qualquer possibilidade de a gente criar a nossa indústria de base. Então, a gente chegou a ter estatais produzindo medicamentos, mas todo o sal nós importávamos, e somos dependentes até hoje. A gente ainda tem a Farmanguinhos, que produz medicamentos, mas o sal nós importamos, né? A partir daí, a indústria farmacêutica ela se desenvolve e são indústrias farmacêuticas multinacionais. A indústria farmacêutica ela passa a vivenciar, a investir muito mais, cada vez, em produção de medicamentos para doenças mais complexas. Então, só para vocês terem um exemplo, hoje, o investimento em produção de antibióticos diminuiu. Houve uma época que se produziu muito antibiótico, várias indústrias produziam e, às vezes, produziam antibióticos distintos, só que essa indústria, a diferença era mínima, era só para o cara poder produzir mais um remédio, registrar patente e tal, e autorizar. E já. Bem, falei. Tentar concluir. Bem, então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, essa indústria, ela tem o lobby dentro do Congresso, essa indústria hoje penetrou nas universidades, essa indústria hoje tem uma influência massiva e muito importante dentro das nossas universidades. Hoje, os profissionais de saúde que nós estamos formando formado na ideologia da tecnologia e do medicamento de ponta. Hoje se produz medicamento para as doenças mais complexas, né? Tudo porque a indústria é capitalista. Então, a ideia dela é produção de lucro, é investir no lucro, né? É ter lucro, não é a saúde da população. Então, a gente hoje tem um sistema de saúde totalmente distorcido, em que a gente visa o lucro, a gente tem uma distorção até da própria medicina. Hoje, essencial, não mudou nada. A gente precisa investir na atenção básica de qualidade, né? E existe uma pressão grande que penetra, inclusive, os conselhos regionais. O Conselho Federal de Medicina hoje é totalmente vendido a esta situação. Ele defende toda esta medicina. E quando ele chega na televisão e diz que não tem recurso, nós temos problemas no SUS, sim, sem dúvida. Mas hoje a propaganda, você não ouve falar isto da iniciativa privada. E se a gente começar a andar e entrar em muitas unidades privadas de saúde, o atendimento é pior do que a gente tem em várias unidades do SUS. Então, desculpa, só para concluir, eu acho importante a gente colocar isso, porque cada vez a gente fica com a ideia que o SUS está piorando, que o SUS é muito ruim e etc. Temos muitos problemas, justamente porque o sistema capitalista investiu e investe até hoje para descredenciar, tirar a credibilidade no serviço público. E a gente tem serviço público de extrema qualidade. Então, a medicina hoje que interessa é aquela medicina que hoje é praticada no Copador, no Barrador, no sentido que é a medicina de ponta. E toda aquela... você supervaloriza a tecnologia e investe muito pouco na formação do profissional. Desculpa, me alonguei um pouquinho.